Bom dia, boa noite, Shavua Tov, Shabbat Shalom, Mashiach Now, que a gente tenha a redenção completa e verdadeira já agora. A afirmação, mas também poderia ser uma pergunta, é que tudo está nos detalhes. Ou que em cada detalhe se percebe o todo, tudo. A gente tem vários exemplos para isso. Um deles, como está nessa imagem, está ligado com o DNA, que é o código, como a gente vai ver, que define todo ser humano. Cada pessoa, cada indivíduo é definido por um par de uma cadeia de DNA de 23 cromossomos em cada par. São essas duas fitas que formam essa hélice. Tudo está nos detalhes. O tudo é justamente esse DNA que tem em cada coisa, assim como hoje em dia é definido o DNA de uma empresa, o DNA de um lugar, o DNA de um povo. É a genética, é o gene, é o que constitui o principal que tem dentro daquele lugar, daquela pessoa. A gente está no projeto Kutei Sirot, o volume 18, Parashat Nassó. Essa é a Sirá de número 5. Essa Parashat Nassó é a maior Parashá que tem em todo o Sefer Torah, em todo o livro, toda a Bíblia. É disparada maior e ela tem uma repetição enorme. Além de ela ser grande por conter vários tratados do Talmud dentro dessa Parashá, ela tem uma repetição enorme que aparece as oferendas, os korbanot dos Nessim, dos príncipes das tribos, os 12 príncipes que ofereceram para inaugurar o Mishkan, o tabernáculo, o santuário no deserto, ordenado por Deus através de Moshe. Quando vai inaugurar, quem oferece as primeiras oferendas, os primeiros animais, não só animais, os sacrifícios que seriam aproximados para fazer a conexão com Hashem no altar que seria inaugurado naquele dia, os Nessim levam as oferendas e tem vários particulares e cada um leva as mesmas coisas, só que é repetido na Torá 12 vezes para cada um dos Nessim, cada um dos príncipes, dos líderes das tribos. Então a gente vê aqui o tema dessa Sirá, que está nessa Parashat Nassó, depois de matar a Torá, depois de saber a Torá, está ligado com os Korbanot, que são os sacrifícios que aproximam de Lekarev. Korban está ligado com a aproximação de Hashem, para Hashem, dos líderes das tribos, que são os líderes, os principais do povo, que trazem esses sacrifícios, essas oferendas para Hashem. Eles são os príncipes, são os líderes das tribos. E é na inauguração do Mishkan, como a gente falou, que é o santuário no deserto. O santuário, esse tabernáculo, o Mishkan, que depois se constitui no Beit HaMikdash, que já tiveram 2 Beit HaMikdash, a gente vai ter o terceiro se reconstruindo, se Deus quiser, agora em nossos dias, com Mashiach, que já está pronto lá no céu e vai descer para a gente logo, logo, se Deus quiser. Esse santuário que é reproduzido é o mesmo que tem em todos os 3 Beit HaMikdash, é considerado um microcosmos do mundo. Está tudo incluído nesse tabernáculo. E a pessoa também, com o altar está ligado ao coração, o Kodesh Kodashim está ligado com o cérebro e assim por diante. E toda a base da ciência do Newton, que inclusive é a base da física, das principais leis da ciência no mundo inteiro,
sabe-se que foi inspirado no Mishkan. Aqui tem um livro com as noções do Newton, baseado no Mishkan. Aqui tem um mapa do Mishkan. E tem também vários artigos mostrando o Newton aqui com essa cabeleira extensa, como ele geralmente é retratado, e do lado aqui o mapa do Mishkan. Mas não por isso, de qualquer forma, o Mishkan tem uma relevância muito grande para o mundo, é só mais uma constatação. E justamente nessa paraxá que fala sobre os 12 príncipes, líderes das tribos, oferecendo pela primeira vez, inaugurando o Mizbeach, o altar do Mishkan, que é o coração do Mishkan também, assim como o coração da pessoa. Tem muitas referências são explicadas justamente nesse altar, nesses sacrifícios dos Nessim. E tem vários detalhes nesses sacrifícios. E Urashi justamente entra nos detalhes, explica vários detalhes, inclusive ele não explica tudo, e gera algumas perguntas que o Rebbe traz aqui na Sihá. Então, a primeira coisa, eu vou explicar depois para vocês os detalhes de como está na Paraxá, capítulo 7, versículo 19, se eu não me engano, começa o segundo dia. Cada dia um líder levou seus sacrifícios. Foram 12 dias, inclusive no próprio Shabat teve sacrifício da tribo de Efraim, com vários particulares em cada uma das oferendas, e é repetido durante todos os dias. Eu vou explicar em seguida os detalhes. 3 perguntas básicas. Por que Rashi dá várias referências, como a gente vai ver, para os detalhes desses korbanot, os detalhes dos sacrifícios, cada frase, cada palavra dentro da frase, explicando os sacrifícios, Rashi traz explicações, como a gente vai ver. A segunda é que isso não é explicação literal da Torá. Rashi traz do Rav, que ele usava muito, chamado Menachem Mendel Darshan, que ele traz uma drashá, um drush, é uma alegoria, um midrash sobre a explicação, não é o literal, como Rashi sempre faz, né, a explicação literal. E porque é justamente a explicação só no segundo príncipe, não é no primeiro, e depois não tem mais no terceiro, quarto, quinto, até o 12º. É só no segundo príncipe. A gente vai ver isso mais em seguida, mas não quero deixar de trazer as perguntas, mesmo antes de trazer a referência. Então vamos lá. O Passuk começa o Bayam Sheini, no segundo dia, como a gente falou, que é uma questão. Por que não fala a explicação no primeiro dia e depois não traz no terceiro, quarto, quinto, assim por diante, até o 12º? E Kriv Netanel Ben Suar, que foi Nessi e Sahar. Tem muita explicação que eu pensei agora, que não foi dada também, que na verdade quem deu a ideia para se fazer essas oferendas, sacrifícios, para inaugurar o Mishkan por todos os 12 líderes das tribos, foi do Netanel Ben Suar, da tribo de Sahar. Por isso que ele mereceu ser o segundo a oferecer. O primeiro foi da tribo de Jehudá, que é importante, é a tribo dos reis, né, de Judá, Jehudá. E o segundo é do Issachar, e não começa pela ordem dos filhos de Yaakov, né, que são as tribos, porque foi ele que deu a ideia de fazer. Então ele merece. E, então no segundo dia, que é a tribo de Issachar, é quando Rashi explica o que vai ter nos psukim na sequência, que são esses. Esse é o passuk que fala sobre os korbanot, os Nessim. Esse é o segundo dia, mas é uma repetição idêntica. Tudo isso aqui é idêntico no primeiro, segundo, até o 12º dia. Só muda o nome dos doadores, que são os líderes de cada tribo. Eles trouxeram com os mesmos utensílios, com a mesma quantidade, o mesmo tipo de oferenda. Então, Ekrivet Korbanot, Karat Kesef, foi trazido um utensílio de prata, Achat, Shoshim Me'ah Mishkalah, o peso dela era 130 pesos, Mizrak Echad, como a gente vai ver, uma bacia de prata, Kesef, né?
Shivim shekel beshekel hakodesh, são 70 shkalim, 70 ciclos dos ciclos sagrados, e todos eles cheios de solet, de farinha, beshemen lemincha, oferecido como uma mincha, um presente para Hashem, e eles estavam imersos em óleos, em azeite. E aí o Rashi traz a explicação, Kerat Kesef, o que é essa travessa de prata. Isso já é a explicação do Rashi aqui, que ele fala o Kerat Kesef, a gemata, a numerologia dessas letras forma 930 anos, que foi justamente os anos da vida de Adam Arishon. Então tem uma referência aqui no detalhe de cada tribo, em particular dessa que ele está apontando, a tribo de Issachar, que foi no segundo dia, e que tem uma referência a Adam Arishon, Adão, primeiro homem a existir na face da terra. Depois fala o peso dela, Shloshim Umeah, que são 130 pesos. E aqui o Rashi explica por quê. Então, vou explicar em seguida. É quando Adam passou a ter filhos, ele gerou filhos, né? Porque ele teve primeiro Caim e Hevel, assim, no primeiro dia de existência, ele tinha cerca de 22 anos, ele com a Havá, né, por algumas opiniões, e depois ele é explicado que com 130 anos, que é o peso dessa bandeja de prata, com referência porque é aonde ele passou a ter descendência novamente, que ele voltou, ele ficou, depois que aconteceu o pecado, que ele foi expulso do Gan Eden, ele parou de ter relação com a Havá, e só depois que ele foi incentivado, foi recebido o conselho para ele voltar, e aí ele já tinha 130 anos. Então, em homenagem a isso, o peso dessa travessa de prata tem referência aos 130 anos, 130 pesos, para poder se ligar com o ano que Adão voltou a procriar. Depois fala Mizrak Echad Kesef. Inclusive está com uma... O Rashi explica que está invertida a ordem, seria Mizrak Kesef Echad, que é uma bacia de prata, uma bacia, né? Antes ou depois, Echad, Mizrak Kesef, ou Mizrak Kesef Echad, mas tem Echad no meio, porque o Echad faz parte da numerologia, enquanto que antes a Kerat Kesef Echad estava fora, aqui o Echad faz junto, para chegar na numerologia de, dessa vez, chega em 520, a numerologia de Mizrak Echad Kesef. Porque com 500 anos, Noah, assim como Adão, foi com 60 anos, Noah com 500 anos, ele teve filhos, teve descendência, tá? Ficou Shaná, 500 anos, e depois ele tem os 20 anos, que antes dele começar a ter os filhos, já tinha tido o decreto que teria o dilúvio, o Mabul. Então tem uma referência aos 500 anos que ele começou a procriar e aos 20 anos antes disso que foi decretado o Mabul, o dilúvio. Depois tem a medida de Shivim Shekel, 70 ciclos, 70 pesos, que está ligado com os 70 povos que saíram dos filhos de Noah. Então, a descendência de Noah. Então, a gente viu aqui referência no Korban, no sacrifício, na oferenda dos 12 príncipes, que eram repetidas todos os 12 dias de inauguração do Mishkan, em particular do Mizbeach, que é o altar dentro do Mishkan. Referência até agora a Adam Arishon, Adam, a Noah e aos 70 povos que descenderam de Adão e de Noah, né? Consequentemente também.
Então, resumindo um pouco, antes de entrar em mais detalhes, mas falei, né, é o tema da aula, são os detalhes. Mas a gente não se perder nos detalhes. Os detalhes, eles vão fechar o todo. Por isso que a gente está entrando nesses detalhes, essas referências todas que o Urash está falando, porque a gente vai identificar aqui, em todos esses detalhes, um padrão, uma mensagem única, que é uma orientação prática para a gente, no nosso dia a dia, que é muito relevante. Então, continua, a gente vai inevitavelmente falar sobre detalhes, continua na sequência agora no versículo Kaf Ahad Asra Zahav Melea Ketoret. Então, uma colher, Kaf Ahad é uma colher, ou uma concha, ou um utensílio, ou uma mão. Kaf também é a palma da mão, né? Que é de ouro, e ela está cheia para o Ketoret, que é o incenso. Aí o Urash explica aqui que esse Kaf Ahad está ligado com a Torá, que a Torá foi dada direto pela mão de Hashem, né? Como está escrito aqui, na Medó Shelakadosh Baruch Hu, santo bendito seja. Então, a Torá foi dada pela mão de Hashem. Então, esse Korban também tem uma relação com o Kaf Ahad, também tem uma mão que faz parte aqui do sacrifício para a inauguração do altar. Tem a referência a Sarah Zahav, como a gente vê aqui na sequência, vê cada detalhe tem uma referência. Está ligado com também a Sarah, que é 10, também aos 10 mandamentos, as 10 expressões que Hashem falou quando entregou a Torá em Shavuot, a Torá inteira e, em particular, as duas tábuas com 5 inscrições de um lado e 5 de outro, totalizando 10 mandamentos. Melea Ketoret, ela está cheia de essa medida, essa colher que pesa 10 e é de ouro. Ela está cheia de Ketoret, e a gemátria, a numerologia disso, do Ketoret, dá 613, que está ligado com as 13 mitzvot. Então agora a gente vê um outro capítulo aqui. Uma coisa, uma profundidade, uma beleza, uma harmonia, uma viagem no tempo, né? A gente falou sobre Adam, o começo do mundo com Adão, depois Noah, que vem na sequência, que é o próximo justo que tem, né? Depois de 10 gerações. Depois vai para os 70 povos, e agora está falando sobre a Torá, no geral, que está ligado com essa mão que deu para a gente, a mão de Hashem que deu para a gente a Torá. Está ligado com os 10 mandamentos e também com as 13 mitzvot. Olha que bonito, que tem incutido dentro dos sacrifícios que cada tribo levou. Depois tem Parehad, tem um boi, um par, pode ser um bezerro, um boi. Ailechad, um carneiro. Keves Echad, Mensh Natoliolah. E tem como a gente falou, um par. É traduzido como um novilho, né? um bezerro. Está ligado com Abraham, porque Abraham fala ele pegou um novilho para oferecer para os anjos, que também está ligado com a festa de Shavuot, que está ligado com a Parashat Nassó também. Ailechad é um carneiro, está ligado com Yitzhak, que ele pegou o Vaikar eta Ail, né? Abraham pegou um carneiro para colocar um sacrifício no lugar de Yitzhak. Keves Echad está ligado com um cordeiro, um cordeirinho, que está ligado com Yaakov. E a Kesavim e Frid Yaakov, ele separou, quando na história com Lavan, ele separou os cordeiros, os carneiros, os animais, para definir quais que ficariam com ele e quais que ficariam com Lavan. Então aqui a gente vai avançando um pouco, olha que bonito, a gente vai depois entrar no detalhe, mais detalhe ainda, mas aqui, pelo tipo de sacrifício que eles levaram, que eles
se apresentaram, eles definiram que seria essa ordem, essa quantidade, esses tipos. Então, o novilho está ligado com Avraham Avinu, o primeiro judeu que começou o monoteísmo no mundo, que hoje é a maioria do mundo, né? A influência que ele fez, um influencer, uma pessoa do outro lado do rio, mudou o mundo inteiro. Depois tem Yitzhak, que deu continuidade, que está ligado com o carneiro. E depois tem um cordeiro que está ligado com o Jacob. E, graças a Deus, o Rashi pode nos mostrar essa referência que a gente não teria percebido. Teria entendido que é um par, que é um ail, que é um keves, mas não saberia que isso tem relação com os nossos 3 patriarcas. Depois tem Seir e Zim, que é um cabrito. Errad lechatat. O cabrito está ligado com o Yosef. Yosef Hatzadik, que deu continuidade depois, dentro das 12 tribos, né, os filhos de Jacob, porque ele foi para perdoar pela venda do Yosef, porque o Yosef, quando ele foi vendido, foi depois abatido um cabrito, para poder o sangue, que é parecido com o sangue do ser humano, para poder enganar o Jacob, que o Yosef teria sido devorado por um animal. Vaishchatu Seirizim, eles cortaram, eles abateram um cabrito que agora aparece no sacrifício, como referência, no sacrifício dos 12 príncipes líderes que fizeram na inauguração do Mishkan. E continua, o Zev HaShlamim, e aí o sacrifício que é feito para o Shlamim, que traz paz. E tem uma parte que fica para Shem, uma parte que vai para o Cohen e uma parte para o dono. Bakar Shnaim, aí traz de boi, são 2, de Eilim são Hamishá, Atudim, são de bode, são 5 também, e Hamishá Kvasim, e de carneiro também são 5. Então são 3 quintetos, são 3 grupos de 5, que tem um ano só, podem chamar Hamishá. Esses 5 também foram o sacrifício de Netan Bessuar, que a gente falou, que é o líder tribo de Issachar, que é onde Urashi explica todos esses detalhes. Então aqui a gente vê, em relação a Shlamim, são Shnaim, são 2, que são trazidos, né? São touros. É que Neged Moshe e Aaron, tá ligado? Agora Moshe e Aaron, olha que beleza, entrou agora Moshe e Aaron. A gente tinha falado sobre Abraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, agora Moshe e Aaron também estão referenciados e fazem parte desses korbanot, porque eles trouxeram paz entre Israel, o povo, e Avinu Shashamayim, o Pai nosso, que está no céu, Hashem. Então, esses Shlamim, que são 2, está ligado, que é um sacrifício, um korban que traz paz, está ligado com 2, né? Quem traz são Moshe e Aharon, que são 2 sacrifícios que eles trouxeram nesse momento. Depois tem Eilim, Kvasim, Veatudim, né? Que são os carneiros, bodes e cordeiros. São 3 tipos que são comparados nos Kohanim, Levim e Israelim, que são a divisão do povo em detalhes também. São grupos, mas são detalhes. É um povo, são 3 grupos, né? E está referenciado também nesses 3 tipos de animais que foram trazidos. E depois também, em relação a esses mesmos 3 tipos de animais, também pode-se falar sobre a Torá, Neviim e Ketuvim, que é o Tanar, que é dito na Torá, que é a Bíblia, como a gente conhece, que é o Pentateuco de Moshe. Neviim é o livro dos profetas, e Ketuvim, que são as escrituras, que inclui Terrilim, são os Salmos, Mishlei, Provérbios, Kohelet, Eclesiastes, assim por diante. Iov, todas as Megilot, como Ruth, que tem Shavuot, a história de Ruth, e Shir Hashirim, Cântico dos Cânticos, etc. Então, esses 3 quintetos
né, que eram 5 de cada, eles também estão ligados com os Hamisham Mushei Torah, que tem os 5 livros de Moisés, como a gente falou, que é o Pentateuco, que vai de Bereshit até Devarim. A gente está agora no livro Bamidbar, que a gente começou há pouco. E também, então, são os 3 quintetos, né? 3, 5. Primeiros 5 são os 5 livros da Torá. Depois tem os 5 de Brot, que ficava na primeira tábua, né? Que a gente está sendo de Shavuot. Também tem uma referência muito grande entre Nassó e Shavuot. Então, aqui de novo fala. A gente falou sobre a Torá, agora a gente está falando sobre os 5 livros da Torá, e está falando agora sobre os 5 mandamentos que tem numa tábua e outros 5 mandamentos que tem na segunda tábua. Um é entre a gente e Hashem, outro é entre a gente e os outros também. Então a gente vê várias referências aqui, né? A gente viu de Adam até Noah, os 70 povos, depois Abraão, Isaac, Yaakov, Yosef, Moshe, Aharon, e agora entrou na Torá, nos 10 mandamentos e nas mitzvot, 113 mitzvot, e agora também falando sobre Moshe e Aharon e os 3 tipos de animais, Koanim, Leviim e Israelim, e agora entrou nos 5 livros da Torá e os 5 mandamentos de um lado e os 5 mandamentos do outro. Então a gente vê aqui assim termina o Rashi falando Rabbi Moshe Adarshan, né? Menachem Mendel, Rabbi Moshe Adarshan, que também tem um Menachem Mendel, que o Rashi usa muito aqui, Rabbi Moshe Adarshan. Então a gente vê algumas coisas aqui já se aproximando da conclusão. A pergunta, por que é no segundo dia, que é o segundo nascido de Sahar, é porque cada intenção dos Nessim a intenção era diferente, mas os detalhes são iguais e os korbanot são iguais. Então, tem os korbanot nessa sequência que a gente falou, Seirizim, Aila, Tudim, tudo isso é a mesma coisa. As medidas, Kafahat, Asarazahav, tudo isso é igual, não tem diferença, os detalhes são iguais. Os korbanot oferecidos são iguais. Os detalhes que tem, no geral, que fala sobre os 10 mandamentos, fala sobre Abraão, Isaac, Yaakov, Adam, tudo isso também é igual. O que muda é a intenção dos Nessim. Como que eles dão ênfase em cada um desses detalhes e em cada um dos korbanot. Essa é a intenção que eles dão. Um exemplo, era diferente para cada tribo, porque Yehudá, que foi o primeiro dia, está ligado com realeza. Então, quando ele fala da Torá, quando ele fala a referência a Adam, a Noah, aos 70 povos, aos 10 mandamentos, ele faz um modo de realeza. Quando é Issachar, está ligado mais com a Torá, porque ele definia, a tribo de Issachar é famosa, porque definia, participou do Sanhedrin, que definia as leis da Torá, e sabia dizer os tempos para dividir o calendário. Então, isso está ligado com a Torá. Então, cada um tem uma ênfase, uma intenção, mas os detalhes todos são iguais, que tem essa sequência das referências, que é o que Rashi está explicando, e os korbanot são iguais também. A quantidade de bode, de carneiro, de novilho, etc., tudo é igual. Então, a gente vê vários detalhes, vários grupos, ordem, números, quantidade, tudo é igual. O que muda é a intenção em cada um. Então, no primeiro, não tinha como mostrar que tinha igualdade entre o primeiro e qual? Ele é o primeiro, é o único. No segundo, é o primeiro que já tem uma diferença, porque é o segundo. E está repetido. Se estivesse falando, o primeiro foi esse, e depois, o segundo e diante foram todos iguais, não teria por que explicar que tem diferença, porque não tem diferença. É um e todos iguais. Quando a Torá traz o segundo é diferente do primeiro, o terceiro também de novo repete. Por quê? Por que vai repetir? Falar, são todos 12 iguais. Quando mostra que se lê toda vez, é uma repetição, o mesmo canto, é tudo igual.
Só muda o nome e a tribo de cada um. Então o Rashi já define no segundo, que quando tem a novidade, que na verdade tem uma intenção diferente entre cada um. Os detalhes que o Rashi traz só no segundo, não no primeiro, porque é o segundo que começa a diferença, mas não traz depois no terceiro, quarto e quinto, que tem variação, como o Midrash traz, a diferença que tem entre Yehudá no primeiro dia, Issachar no segundo dia, e assim por diante para cada dia, porque eles são tribos diferentes, com intenções diferentes, por isso está repetindo. Mas o que o Rashi quer trazer aqui não é a intenção de cada um. Isso ele traz mostrando que no segundo dia foi diferente do primeiro. Mas o que ele quer mostrar é que em todos os dias, nessa sequência, nessas referências, tem os detalhes iguais que faz parte do mundo inteiro. Porque é o microcosmo do mundo inteiro. É o altar. Então isso é fenomenal, porque tem o mundo inteiro aqui nesses detalhes, que vale para todo mundo. E esse mundo inteiro, que é um mundo gigante de variedade, de quantidade, de ordens, de intenções, de cores, como a gente vai ver na sequência. Isso tudo, o Rashi integra numa coisa só, que é Kaf Achat, que é uma Torá única, que é um mundo único. Embora sejam 12 tribos, que tem muitos detalhes, tem muita intenção, tem muito isso, aquilo, etc, etc. Isso tudo faz parte de uma estrutura só, que a gente vai ver. Então, eram diferentes, intenções diferentes, mas os detalhes são iguais, como notas são iguais, e por isso é repetido 12 vezes iguais. Então, tem os detalhes, mas tem o tudo dentro de cada detalhe. Isso a gente consegue aplicar na nossa vida. A gente tem que cada coisa que acontece no nosso dia, não importa se é dia ou noite, como eu falo, eu dou bom dia e dou boa noite, porque não importa que tem diferença entre um e outro, tem diferença. Mas eles são iguais, porque fazem parte de um todo, é um dia que a gente tem. É uma vida que a gente tem, que inclui, que engloba, que integra tudo isso. Então pode ter alto, pode ter baixo, mas faz parte de uma coisa só. Então a gente tem essa tranquilidade, essa paz, esse equilíbrio de saber que é um Deus só, é uma Torá, é um mundo só. Somos todos iguais desse modo. E a gente consegue cumprir a nossa missão, que é diferente para cada um, porque tem cada tribo com uma intenção, com um enfoque, com uma ênfase, com uma missão diferenciada, mas é integrada num propósito, num objetivo único para todo mundo. Então, resumindo, né, a gente falou desse túnel do tempo maravilhoso de Adão, Noah, 70 povos, Abraham, Isaac, Jacob, Yosef, Moshe, Aharon, as mitzvot, incluindo a Torá, os 10 mandamentos, 13 mitzvot, depois Torá, Nevim, Ktuvim, Koanim, Leviim, Israelim. Maravilhoso. Vários detalhes, pegando a história inteira e tudo integrado num propósito único, que é trazer Mashiach, trazer Geulah, trazer a implantação do terceiro Beit HaMikdash já agora, se Deus quiser. Então, esses korbanot foram para a inauguração do altar, é importante salientar isso. E por que ter tanta ênfase assim no peso dos utensílios, por exemplo, em cada um dos detalhes? Porque aqui cada detalhe conta, como o Newton percebeu, para trazer disso aí toda a base da ciência que ele definiu, as leis todas, baseado nesses princípios gerais que tinham no Mishkan. Por isso que ele definiu os princípios gerais da termodinâmica, da ótica, da química, tudo que ele definiu foi baseado nesses princípios gerais que ele tem nos detalhes do Mishkan. Então o objetivo aos Nessim, aos príncipes, a fazerem essa iniciativa de inaugurar o Mishkan através do korbanot no altar, é porque o altar é o ponto alto. No altar tem inovação na sua organização, na quantidade do que era trazido, no tipo que era trazido, que não tinha antes. Se tinha já antes oferendas em altar, como teve com Adam Arishon, como teve com Noah, como teve com Revel, já se foi usado o altar antes da entrega da Torá. Mas aqui na adoração do Mishkan é diferente, por isso que teve esse momento único para poder inaugurar, e os Nessim, os 12 líderes das tribos, trouxeram de uma forma especial, maravilhosa, harmônica, nessa linha do tempo, tudo, o mundo inteiro contido nesses detalhes. Então os líderes nos informaram através daí, e a gente tem que captar os códigos, o DNA, a essência
de tudo que está no mundo inteiro, no corpo da pessoa, mas no mundo inteiro. Está resumido, sintetizado nesses detalhes. Tem diferença, sim, dos sacrifícios no altar, como eu falei, depois da entrega da Torá e antes da entrega da Torá. Rapidamente. É uma sirá com muitos detalhes, por isso que ela está sendo longa. Eu vou tentar abreviar, quem está assistindo bastante no tempo. Por que é tão especial os utensílios e essa inauguração? Porque está falando sobre o lugar, o altar, onde vai receber a presença divina reveladamente. É o altar que a gente usa para consagrar, e hoje a gente tem um altar também, que é a nossa mesa, onde a gente come. Mas não só isso, é a nossa vida, a gente tem um altar que é o nosso coração, que está dentro da gente. Então tem um altar no mundo também, no momento também, não é só físico, né? Também é emocional, é um dia na semana como um Shabat, é a hora que a gente está rezando também, a gente está junto no altar, a gente está consagrando, santificando, elevando, transformando, aproximando, se conectando com Hashem, saindo do ordinário, do mundo, da natureza, do normal, no sentido do trivial, banal, ordinário, como falou. Tem dois tipos. Antes, aqui é o ponto principal, depois, a gente ainda está, que é depois da entrega da Torá, porque antes os sacrifícios não se modificavam, continuavam iguais, não tinham fogo que consumia, tá? Eles não mudavam de estado, continuavam iguais, não tinha nenhuma mudança antes e depois da oferenda. Eram em recipientes, então era farinha, era incenso, né? Não se percebia vida neles, não tinha como perceber se estavam vivos, embora qualquer coisa no mundo já foi provado pela ciência também tem vida, mas não percebia. Depois tem um fogo que consome, como aparecia, se esperava, né? Aconteceu isso com Aaron no primeiro dia que foi oferecido. Era de animais e vivos, que se percebia a vida em cada animal. Resumindo, chegando no final, a gente deve sair da mesmice, né? Que tem esses detalhes, o ordinário, o comum, um dia após o outro, e perceber a grandeza que tem em cada coisa e o tudo que está em cada uma das coisas. Ter uma vida significativa, que é depois de uma Torá, a gente percebe a coisa tem vida, tem fogo, tem calor. Bater meta, a gente tirar 10, a gente superar, a gente virar o jogo, a gente vencer, correr para o abraço, tudo isso está ligado com essa percepção, essa entrega que está ligado com o altar, com esse fogo que consome. Isso tudo são palavras que eu estou usando para poder trazer para o nosso dia a dia, como a gente aproveitar essa lição do todo, de tudo nesses detalhes. Porque às vezes nos detalhes a gente fica frio, que a gente se perde, porque é muita coisa. Mas quando a gente percebe que tudo está, a gente vibra, que a gente percebe como está tudo ligado, como tudo é para a gente, como é tudo para se conectar, para a gente sair da mesmice, para a gente ganhar vida, se entusiasmar, se empolgar. A mudança foi quando a gente, na semana passada, virou um reino de sacerdotes, um povo consagrado que tem a opção, a possibilidade e o dever, o mérito de usar isso num altar, que a gente tem a metodologia, a gente tem um ritual, a gente tem um modo para poder elevar cada uma dessas coisas. Então, nessas diferenças que tem entre cada coisa dos sacrifícios dos príncipes, a gente tem dicas, né? Por exemplo, reino mineral, como tem a farinha, como tem o incenso, não se conhece a Venez, como a gente falou, claramente, está ligado com a primeira parte, que quando faz referência para Adam, Noah, os 70 povos, está ligado com o reino mineral. Depois tem o reino animal, quando fala sobre o cordeiro, o carneiro, está falando sobre o novilho, Avraham, Isaac e Yaakov, está ligado com o povo. E depois tem divisões, tem vários números, mas está tudo ligado. No fundo, é uma medida só, como a gente falou, é uma colher, kafahat, é uma mão que Hashem que deu para a gente, a Torá, para transformar o mundo. Por que tem um detalhe?
Porque tanta repetição, porque tantos dados, tantas análises, tantas tribos, nomes, líderes, referências. O mundo é assim. Tem variedade, tem cores, tem poderes diferentes, tem situações diferentes, tem tempos diferentes. Mas no fundo tudo é um só, é um canal, é um funil, é um caminho. Que é o caminho dos Korbanot, a gente se aproximar, a gente se conectar. Tem muitas personalidades, mas tem unidades que juntam tudo isso. Com quantos tem uma expressão no Brasil? Quantos paus você faz? Uma jangada, mas é uma só, são vários paus. Isso é no sentido provocativo, de querer dar uma lição, de querer mostrar, de querer desafiar. É uma expressão curiosa aqui, usada, não tanto mais no Brasil, mas é interessante. Porque é isso que a gente está vendo. Quantos detalhes que tem para fazer um korban, para inaugurar o altar, que a gente reúne tudo isso e eleva. Com quantos limões, a gente faz uma limonada. A gente junta vários para fazer, que é uma coisa amarga, uma coisa ácida, que é uma coisa difícil, mas que a gente disso faz uma coisa doce, gostosa, que é única, que é uma só. Concluindo, que foi a figura que a gente colocou lá no final, e dá uma boa síntese, porque traz para dentro da gente, que a gente já conhece isso, o corpo humano é constituído de 10 trilhões de células. Quer mais detalhe do que isso? Quantas células, cada uma com função diferente, de produzir, de energia, de digestão, de calor, de temperatura, cada uma diferenciada, uma vai para o fígado, uma é coração, uma é olho, nariz, boca, orelha, pé, unha, pelo, pele, quantas coisas diferentes, cores, formatos, funções. Permeando em cada uma dessas 10 trilhões de células é um DNA só. Um DNA, que representa todas as informações genéticas de um indivíduo. São apenas 2 fitas, com 23 cromossomos em cada um, são 23 pares. A gente sabe que 95% do DNA de uma pessoa e de um macaco, por isso confundiu, é igual. E 99% do DNA entre qualquer pessoa do mundo, não importa quem seja, é igual. É 1% só que diferencia uma pessoa da outra. Então é um DNA, é um ponto único, é um todo que tem e que vai para cada um dos detalhes. Numa pessoa são 10 trilhões de células, imagina isso por todo o mundo, por todos os seres em todo o planeta. O quanto que a gente deve perceber uma unidade e já trazer Mashiach agora, já, com base no que a gente aprende do tabernáculo, dos sacrifícios, dos korbanot, dos Nesiim, essa Parashat Nassó maravilhosa e a harmonia que tem, que reúne essa linha do tempo, o mundo inteiro, só com bondade agora, não. Tudo bom para todos nós.